Amados, você que trouxe a palavra do Senhor, abra lá em Apocalipse, capítulo 21, e você também pode acompanhar na projeção, mas se você tem a Bíblia, sempre recomendo que leiamos a palavra, porque outra vez que você passar nesse texto, estiver folheando a palavra ou fazendo uma devocional, você vai trazer à memória muito daquilo que nós vamos falar nesta noite. Apocalipse, capítulo 21, nós leremos a partir do versículo de número 9. Vamos ler esta palavra. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Tem 3 portas que se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol,
porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos orar neste momento ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Vem, Senhor Deus, falar ao nosso coração por meio da exposição da Tua Santa Escritura. Que ela venha calar o nosso coração, que ela venha falar aquilo que necessitamos ouvir, Pai amado. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos e abre, sobretudo, o nosso entendimento pelo Teu Espírito Santo, para que Ele, como divino preceptor, como aquele que nos ensina, que fala ao nosso coração, que Ele venha, de fato, a fazer com que a nossa alma possa ser alimentada nesta noite e que também a Tua palavra produza vida a todos aqueles que a ouvem. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Nesses dias nós iniciamos um novo tema aqui na nossa igreja, que é sobre o porvir, e eu acho interessante pensarmos sobre esse novo céu, sobre a nova terra, sobre aquilo que, pelo qual nós estamos aqui nesta terra ansiando, ou deveríamos estar. E é importante pensarmos sobre isto, sobre o porvir, primeiro porque as nossas demandas pessoais nos fazem pensar em ferramentas que a palavra de Deus pode nos dar para vivermos o aqui e agora. Aliás, muitos livros têm saído nos nossos dias, não só no mundo evangélico, vamos chamar assim, mas também fora dele, sobre ferramentas para sobreviver nos tempos como este. Então, se você for em qualquer livraria, você vai encontrar vários desses livros de autoajuda, dicas, como sobreviver nesses tempos, e até mesmo as mensagens e alguns livros que nós encontramos no meio evangélico, ou gospel, ou cristão, que você pode chamar nesse tema. A literatura tem sido muito voltada também a isto. Dicas para como sobreviver nesses dias turbulentos. São dicas na área financeira, sobre ansiedade, sobre estresse, sobre espiritualidade. E se nós fôssemos colocar na balança, estamos refletindo muito, pensando muito acerca do aqui e do agora, acerca de como sobreviver neste mundo. Isto não é necessariamente pecado, claro que não. A palavra de Deus tem muitos ensinos para nós sobre o presente século, sem dúvida alguma. Mas nós precisamos também meditar naquilo que nós poderíamos chamar de porvir, ou nos novo céu e nova terra. Senão, nós corremos o risco de nos acostumarmos tanto com esse mundo, de gostarmos tanto daquilo que do ambiente que nós vivemos, que nós vamos parar de pensar na verdadeira pátria que temos. Lá em 1 de Pedro 2, versículo 11, o apóstolo Pedro diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Então ele nos chama de peregrinos. Nós estamos nesse mundo como forasteiros. É claro que depois nós vamos habitar nesta terra, como nós vamos ver daqui a pouquinho, reforçando até o que o pastor Alfredo já falou na semana passada, mas nós estamos aqui neste momento, neste mundo, como forasteiros e como peregrinos. Também nós temos que tomar cuidado, porque o correto é nós vivermos um drama ou um dilema semelhante ao que o apóstolo Paulo vivia. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 22 a 24, mostra aqui o drama e o dilema de Paulo. Ele diz assim, para aqueles amados: Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Olha o drama do apóstolo Paulo. Ele diz, ele não teme a morte, aliás, ele anseia pela morte, que é uma maneira dele ir para o paraíso.
que é o local para onde nós vamos, os remidos do Senhor, aguardar até aquele dia do juízo final, quando então adentraremos o novo céu e a nova terra. E Paulo sabe que no porvir, ou nesse paraíso que imediato após a sua morte, ele encontraria com o Senhor Jesus Cristo, e ele ansiava por isto. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós não viveremos mais esse drama do apóstolo Paulo. Nós vamos dizer assim: Senhor, retarda a tua vinda, que está muito bom viver neste mundo. Ou então, Senhor, eu não quero morrer tão cedo, porque eu quero usufruir de tanta coisa deste mundo. E o apóstolo Paulo, não é que ele simplesmente desejava morrer por morrer, mas é porque ele sabia que estar com Cristo era algo infinitamente melhor do que viver nesse mundo, conquanto haja beleza e maravilhas neste mundo para usufruirmos. Mas ele diz: por causa de Cristo, pela missão que eu ainda tenho que cumprir neste mundo, por amor à igreja do Senhor Jesus, eu sei que eu tenho que permanecer nessa carne, mas eu fico naquela, né? Partir, estar com Cristo é melhor, mas eu tenho trabalho para realizar aqui. Quantos de nós vive esse dilema e esse drama do apóstolo Paulo? Talvez estejamos pensando pouco no porvir. E temos que lembrar que há um novo céu e uma nova terra nos aguardando. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 20, Jesus Cristo disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Vamos ler o versículo 20? Mas, não está? Então abra aí, por favor, a sua Bíblia. Eu pensei que tivesse projetado aí. Não conseguiu abrir, Samara? É o computador que está com problema? Vamos lá então, Mateus capítulo 6, versículo 20. Abre aí, por favor. Perdão, amados. Fui citando aqui vários textos, pensando que já tivesse sido tudo jogado aqui. Vamos ver se até o final a gente consegue. Versículo 20, Mateus 6, versículo 20. Vamos ler juntos aí esse texto, que é importante. Vamos lá? Mas ajuntai, onde a traça... O que Jesus está falando aqui é de foco de vida. Para a vida dos discípulos, e vamos lembrar que este texto faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus está falando sobre a vida daqueles que o seguiriam, dos seus discípulos. Ele diz: ajuntai para vós outros tesouros no céu. Agora pare para pensar um pouquinho qual tem sido o estilo da nossa vida. Se não tem sido, de fato, mais para buscar, acumular tesouros nessa terra, do que ajuntar ou viver em santidade, ou proclamar o reino, ajuntar tesouros para o céu. Jesus está dizendo: vocês devem ter um foco, cuidar da vida de vocês pensando naquilo que virá no futuro, porque senão vocês vão ajuntar tantos tesouros sobre a terra, e esses tesouros todos são corruptíveis, e você não vai levar absolutamente nada quando você partir daqui. Então vamos voltar agora lá para Apocalipse. Abre a sua Bíblia de novo. Lá para Apocalipse. Agora nós vamos primeiro no capítulo 17, versículo 1 e 2, mas depois nós vamos voltar lá para o nosso texto. Mas aquele anjo, o mesmo anjo que falou da queda da grande Babilônia, agora vai falar com João, aqui no capítulo 21. Mas eu quero falar sobre a queda da grande Babilônia, porque são dois eventos marcantes. Um é a destruição. A grande Babilônia significa é o mundo sem Deus. Tudo aquilo que odiava o Senhor e que os cristãos lutavam. Seria, vamos dizer, uma cultura maligna, de maneira geral, essa grande Babilônia. Versículo de número 1.
de Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre as muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, havia uma era, que é ainda a que estamos vivendo, onde o mundo jaz no maligno, e as pessoas se encantam com a beleza deste mundo. Mas esse anjo leva João em espírito e mostra simbolicamente tudo que João vê, ele escreve e se torna um símbolo daquilo que de fato acontecerá nos últimos dias. E então ele vê a queda dessa grande Babilônia, que seduzia os líderes, os reis da terra e as pessoas para não se voltarem para Deus. E o mesmo anjo agora leva a João para o outro extremo, para ver agora a noiva, a esposa do Cordeiro. Vamos lá agora para Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo de número 9. Agora João é levado em espírito para ver a noiva do Cordeiro, a nova Jerusalém, a cidade santa. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe. Esta cidade, ela se confunde com aquilo que seria o ambiente físico onde habitarão os crentes ou os salvos no Senhor Jesus, com a própria igreja, que somos nós. Porque João, ele olha e vê uma cidade, mas depois ele diz, essa cidade, ela tem um formato de um cubo perfeito. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, se nós fôssemos fazer um desenho, ou pensar num desenho, uma hora João está vendo uma espécie de um cubo descendo do céu. Outra hora João está vendo uma cidade de fato. E ele fala de ruas, ele fala de rios, ele fala de árvores. E aí nós já pensamos de pessoas habitando naquela cidade. Mas nós devemos lembrar que o Apocalipse, ele, conquanto retrate realidades, ele está retratando realidades de maneira simbólica, ou seja, usando imagens, usando símbolos para retratar essa realidade. É importante que se diga isto, porque alguém pode pensar assim, então, se é símbolo que está aqui no Apocalipse, então não existe. Não, existe. Mas só que foi a linguagem que Deus resolveu comunicar sobre uma realidade inefável. Quer dizer, que não dá para ser comparado ao tamanho dessa glória futura para a nossa pequena capacidade intelectual, vamos dizer assim. Como comunicar a seres mortais, criaturas, uma realidade infinitamente maior, mais poderosa, mais bonita do que aquilo que vemos? Somente através de símbolos. Por isso que nós podemos, em alguns momentos, nos apegar a alguns aspectos que são reais, mas entender que há um simbolismo por trás disto. Por isso que as bestas, por exemplo, elas nunca aparecerão de maneira física, como alguns grupos de algumas teologias aí imaginam, que vai aparecer uma besta que vai emergir da terra, a outra que vai emergir do mar, e que essas bestas e tal, ou então que de fato um profeta será morto numa praça da grande cidade durante tantos dias e ficará morto e depois ressuscitará, como se esses fatos de fato pudessem acontecer. Não, nós temos que olhar a realidade por trás dos fatos. Então, João, quando ele olha a grande Babilônia, por exemplo, caída, e ele ouve aquela notícia, caiu a grande Babilônia, ele olha e vê uma cidade destruída.
mas a realidade dessa cidade destruída está dizendo, aquela que seduzia os povos está acabada. E agora, quando ele olha essa nova Jerusalém descendo do céu, ele está falando não só da habitação, mas ele está falando do povo desta cidade, como nós veremos. Por isso que ele diz aqui, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí, quando ele vai, esperando talvez descer, você pudesse esperar, ou nós, né, olhando uma noiva, com aquela nossa visão da cultura hoje, né, pensando uma mulher de branco, com véu e grinalda. Não, João vê uma santa cidade. E mais na frente, João diz que essa santa cidade tinha o formato de um cubo. E depois ele diz que tem ruas e tem rios. Então nós precisamos olhar todo esse significado para que possamos apreender bem esta mensagem. Porque Jesus aqui, esse livro foi revelado por Cristo para João, que significa revelação, o Apocalipse. Ele está interessado realmente em revelar não só as realidades futuras, mas as realidades presentes, e revelar a nós um pouquinho da glória do Senhor. Versículo de número 10, então, diz que ele foi em espírito até essa grande montanha, teve um êxtase espiritual, e foi mostrado essa santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Assim como nós vimos na semana passada, no versículo de número 2, e o pastor Alfredo, eu sei que falou também sobre isto, a Nova Jerusalém descia do céu, da parte de Deus, e há dois significados aqui profundos nesse texto. Primeiro, que a origem desse povo, que está descendo do céu, é divina. Foi a salvação de Deus operada que possibilitou aquele povo agora descer. E João está nesta terra, numa montanha, e ele vê descendo. Nós falamos sempre da morada celestial, né? Tem até um hino antigo que nós cantávamos, lá no céu, lá no céu, lá no céu. E nós pensamos sempre na realidade do céu, né? E como a teologia, principalmente conhecida como dispensacionalista, diz que esse mundo será destruído e que nós habitaremos numa outra realidade espiritual, no espaço, em algum lugar desse espaço cósmico aí, que vai ser o céu. Mas João vê a Nova Jerusalém descendo do céu. O arrebatamento acontecerá no último dia, como um encontro da igreja com Jesus nos ares. Enquanto essa terra está sendo transformada, como diz Pedro na sua segunda carta, os elementos abrasados estão se desfazendo e tudo está sendo restaurado pelo fogo, a igreja está encontrando com Jesus nos ares, as pessoas que estão condenadas à morte estão recebendo a sentença, e ao mesmo tempo Jesus está dando depois as boas-vindas e dizendo, vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Então a origem é divina, mas o céu será aqui. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 19 a 23, Paulo diz assim, lá em Romanos 8, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, disse o apóstolo Paulo, a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo fala aqui sobre a criação de maneira geral, e ele diz, a criação toda está gemendo, não porque ela deseja ser destruída, mas porque ela deseja ser redimida. E a redenção dessa criação só acontecerá quando o número dos eleitos de Deus for completado.
quando todas as pessoas que o Senhor Deus tem, quer revelar o seu amor e a sua verdade, tenha ouvido e tenha conhecido o Evangelho, e então se completará. Por isso que diz, ela expecta e aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quer dizer, que os filhos de Deus se tornem conscientes, que todos aqueles que Deus vai chamar se tornem conscientes desta salvação. E a criação geme, suporta angústia, e ele diz mais, não só a criação, mas nós também, porque nós queremos a redenção do nosso corpo. Agora, se alguém pensar que redenção do cativeiro da corrupção, que a criação está almejando, é destruição, redenção do corpo seria destruição também do nosso corpo. E na realidade o apóstolo Paulo depois vai desenvolver esse tema, dizendo que o nosso corpo será glorificado. O nosso corpo será glorificado, receberemos um novo corpo. Qual foi o corpo que Cristo teve quando ressuscitou? O mesmo corpo, semelhante ao nosso no que diz respeito à matéria. Claro que ele tinha outras possibilidades aí, que não estavam mais presos a essa matéria. Mas será um corpo semelhante ao corpo que temos. Por isso que Jesus disse para Tomé, Tomé, pode tocar em mim, põe a mão do meu lado, põe a mão nas minhas, toca nas minhas mãos, põe a mão do meu lado. Por isso que ele comeu um churrasco de peixe com os discípulos. Porque era corpo, não era espírito. Então Jesus não está em espírito na presença do Pai, aguardando o momento da consumação dos séculos. Não, ele está em corpo na presença do Pai. Assim como todos nós um dia estaremos com um novo corpo glorificado. Por isso que a criação anseia, e então essa terra toda aqui será transformada numa nova realidade, muito mais bela do que podemos imaginar, e então a igreja desce do céu e começa a habitar nesta terra, numa restauração do paraíso. E no versículo de número 11, do texto que lemos lá em Apocalipse 21, é destacado que esta não era uma cidade comum, é uma cidade toda de ouro, e nós encontramos no relato todo que há pedras preciosas sobre seus fundamentos, pérolas e outras imagens semelhantes para destacar o caráter puro, o caráter santo, o caráter benigno dessa união entre Deus e o seu povo, que todos nós devemos almejar. E o que já desfrutamos agora desse cuidado de Deus, deve simplesmente encher a nossa boca de um gostinho de quero mais. Imagine o que vai acontecer no futuro, quando Deus, então, restaurar todas as coisas. Esse texto também nos fala sobre que esta igreja, ela é formada por todos os povos. Povos que conheceram a Cristo, tanto no período do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento. Olha aí o versículo de número 12, por favor. Versículo de número 12. Agora já estamos aqui com uma projeção. Versículo de número 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. A primeira observação que eu quero trazer aqui é que esta cidade, ela traz ideia de uma segurança total. Ela possui muros altos, e conquanto ela tenha 12 portas, ela tem 12 anjos também nessas 12 portas, guardando-a constantemente. E esse número 12, ele permeia sempre, quando se fala de união de Deus com seu povo, o número 12 está presente. Por isso que foram 12 o número dos
das tribos de Israel, não foi aleatório, e 12 o nome dos apóstolos. E aqui tem 12 portas, 3 portas ao norte, 3 portas a leste, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul, 3 portas a oeste. Nós não temos tempo de olhar os paralelos, os textos paralelos lá com Ezequiel, mas é impressionante como a palavra de Deus está sendo toda construída nessas imagens finais. Nós reconstruímos quase que todas as imagens que estão presentes em vários textos do Antigo Testamento que falam das promessas da realidade futura do povo de Deus. E essas 3 portas, então, direcionadas para as várias direções, significa que a formação daquela cidade é de pessoas vindas das mais variadas localizações da terra, de norte, sul, leste a oeste, em todos os tempos. Por isso que fala aqui que sobre o nome dessas portas tem o nome das 12 tribos dos filhos de Israel, se referindo à antiga dispensação, ou o período da igreja no Antigo Testamento, onde também existia a possibilidade de salvação. Claro, Abraão foi salvo pela mesma fé que eu e você fomos salvos, só que Abraão, ele cria naquilo que iria acontecer, ele cria em Cristo pela fé, que Cristo viria e redimiria a sua vida. Nós cremos pela fé que Cristo já veio. Então nós somos mais bem-aventurados porque nós já olhamos uma realidade, já uma promessa cumprida. Abraão olhava para a promessa que ainda estava a ser cumprida. Não só Abraão, mas Abel, por exemplo. Abel foi salvo pela fé, é o que nos diz Hebreus, e é pela fé em Cristo Jesus. Só que naquilo que ele cria que iria acontecer, e Jesus Cristo de fato viria e iria esmagar a cabeça da serpente. Ele não tinha a revelação completa como hoje temos. Mas estes queridos, Abel, Abraão, Davi, Moisés, toda essa turma aí foi salvo pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei, que não pode salvar ninguém. E versículo de número 14 fala também dos 12 fundamentos, falando sobre os apóstolos. Lá em Efésios 2, versículo 19, mais à frente aí na projeção tem, Efésios 2, versículo 19, Paulo diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Claro que não são nem as 12 tribos que dão a salvação, nem os apóstolos, mas o fundamento daquela cidade está na pregação apostólica. Por isso que lá em Atos, quando estão ali olhando o desenvolvimento da história da igreja a partir de Atos dos Apóstolos, ficam ali perguntando, no início de Atos, e agora quem nós vamos colocar no lugar de Judas que se extraviou? E aí então eles escolhem um novo nome. Por quê? Porque tem que ser 12. Assim como eram os 12 tribos, agora os 12 apóstolos. Lembra do número 12 no Apocalipse? A união de Deus com o seu povo. E esse é o fundamento da cidade. O fundamento da cidade está na pregação apostólica, e Paulo fala ainda mais, nos profetas também, porque ele faz uma referência à pregação do Antigo Testamento. A pregação do Antigo Testamento foi muito utilizada, ainda por nós hoje, e pelos apóstolos para falar de Cristo. Por isso que ele faz questão disto. Então, o fundamento daquela cidade está sob a mensagem apostólica. É claro que Cristo é a pedra angular, por isso que o texto também diz que os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E agora gostaria que você fosse para o versículo de número 19. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, a medida de homem, isto é, a medida que o anjo utilizou para mostrar para ele, né? O anjo utilizou uma medida de homem,
Este é o significado desse versículo aí, que não está muito bem traduzido, mas uma medida que o anjo mostrou para ele, foi a medida de um homem, que um homem poderia compreender. A estrutura da muralha é de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade, esse ponto que eu quero chamar a sua atenção, são adornados de toda espécie de pedras preciosas. E aí ele faz uma descrição dessas pedras preciosas, que significam não só a mensagem apostólica, mas nos traz também a memória que na estola sacerdotal do sumo sacerdote eram colocadas 12 pedras. 12 pedras eram colocadas naquela estola para simbolizar também a união de Deus com o seu povo. E os sacerdotes do Antigo Testamento, eles utilizavam essa estola sacerdotal com essas 12 pedras colocadas. E aqui estão algumas delas, né? Sardônio, sárdio, crisólito. Isto mostra a preciosidade que é o cuidado de Deus e a grandeza que é a mensagem da sua palavra proclamada pelos 12 apóstolos. Elas dão o fundamento da fé para a igreja no Senhor Jesus Cristo. As 12 portas, versículo de número 21, são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. É importante pensarmos não só que os fundamentos dos apóstolos são preciosos, mas até mesmo as portas pelos quais entraram as pessoas, e nós inclusive entramos por essa porta, elas são adornadas com pérolas. Isso é para nos mostrar a grandeza um pouquinho, porque quando nós pensamos em ouro, pedras preciosas, pedras nos traz logo, nos enche os olhos a riqueza deste mundo, quanto mais a riqueza celestial. E diz que a praça da cidade é de ouro puro. Esse termo que foi traduzido por praça também, ele não reflete muito bem, porque o termo na realidade, do original, é rua. As ruas da cidade são de ouro puro, como o vidro transparente. Não há uma tradução para praça, mas onde está praça no nosso texto, na realidade é rua. Rua da cidade é de ouro puro e de vidro transparente. E a importância dessa vara dourada para medir é para demonstrar a exatidão dos planos de Deus. Na semana passada eu estava numa semana teológica falando sobre música. E alguns irmãos, nós estávamos conversando num seminário lá em Ji-Paraná, que é um seminário da Igreja Presbiteriana, e alguns irmãos estavam perguntando sobre isso, sobre sonhos de Deus. Tem muita gente falando sobre os sonhos de Deus, sonhar os sonhos de Deus. E nós tivemos que reafirmar, Deus não tem sonhos, Deus não tem expectativas, Deus tem planos, Deus tem decretos, Deus tem vontade. E Deus revela qual é e Ele cumpre a sua vontade e o seu querer. Ele não tem expectativa. Nós temos. Nós podemos, no máximo, fazer como o nosso querido Paulo César colocou na sua letra. Sonhar os sonhos de Deus. Paulo César do Logos. Sonhar os planos de Deus. Os planos de Deus nós podemos sonhar como humanos. Mas Deus não tem sonhos. Por isso que ele faz questão de colocar aquela medida. Simbolicamente, o anjo então faz uma medição. Olha o versículo de número 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas, sua muralha. E aí ele diz, a cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. Há um texto lá de 1 Reis, que nós vamos ler daqui a pouquinho, 1 Reis 6:20. Mas trata-se de um cubo perfeito, ou seja, o comprimento, largura e altura são iguais, e se nós fôssemos atualizar esses dados que são colocados aqui, o comprimento, a largura e a altura da cidade é de 2.300 quilômetros. Não dá para imaginarmos 2.300 quilômetros de largura, 2.300 quilômetros de altura, 2.300 quilômetros de comprimento. É algo quase que inimaginável aquele tamanho.
Mas alguns fazem muitas matemáticas aqui para chegar nesse porquê que é essa quantidade de estádios aqui, 12 mil estádios. Mas na realidade o que a palavra de Deus está simbolizando a cidade é muito grande. É uma imensidão a formação, o total do número dos eleitos, não dá para contar, ela é muito grande, esse é o significado. Que essa cidade, ela viverá e vive numa intimidade profunda com o Senhor, tal qual o sumo sacerdote quando adentrava nos Santos dos Santos. E aí o texto de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 20, nos dá uma pista importante para entendermos isto. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura, ou seja, o Santo dos Santos, que era o local onde o sacerdote adentrava uma vez por ano para fazer um sacrifício em favor de todo o povo, e que ele tinha que ir todo purificado, uma relação íntima com Deus ali. Era um lugar, era um cubo perfeito, era um lugar perfeito. E aí começa a acender a luz, né? Por que no Antigo Testamento há tantas medidas? Por que há tanta preocupação em registrar tantos detalhes? Exatamente para que depois fique claro que a cidade, por exemplo, aqui no caso, ela não é um local onde haverá um santuário. Toda a cidade é santuário. Toda a cidade é santuário. E o Santo dos Santos de antigamente, ele media 9 metros de largura, 9 metros de altura e 9 metros de comprimento. Mas aí depois, Jesus rasgou o véu, morrendo na cruz do Calvário, e Hebreus 10, 19 diz que nós temos livre acesso à presença do Pai por meio da oração. Mas, na realidade ainda mais futura, nem oração nós vamos precisar mais fazer, porque nós já temos acesso direto ao trono de Deus. Porque a glória de Deus está presente em toda a cidade. Nós vamos usufruir da sua presença com total liberdade. O Santo dos Santos perderá o seu sentido, porque os santos já não se afastam da presença de Deus, porque Ele está em tudo e em todos. Nós nem precisaremos mais de Cristo como intermediário, porque haverá uma restauração edênica aqui, uma restauração do Éden. Versículo de número 22, nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E aí fala das realidades passadas, como sombras, como nós olhamos às vezes para o sol ou para os astros de grande grandeza que existem nesse mundo, e nós olhamos e ficamos estupefatos com a glória deles. O versículo 23 diz, a cidade nem precisa de sol. A cidade não precisa de lua para lhe dar sua claridade, pois a glória de Deus a iluminou. O Cordeiro é a sua lâmpada. A glória de Deus e do Cordeiro iluminam. Não dependeremos mais de outras luzes secundárias, do nosso acesso ao santuário de Deus. Nós estaremos vivendo de forma plena essa liberdade de cultuar a Deus em todo o tempo. E fala também das nações. As nações, elas virão, versículo 24, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem glória. Eu gosto de interpretar esse texto, ou de pensar em duas realidades, ou em duas aplicações desse texto. A primeira delas é que, de fato, as nações e os reis da terra que estarão presentes naquele lugar, eles não estarão vivendo para a sua glória, para viver para si, mas para a glória do Cordeiro. Eles estão ali como representantes dessas nações. Mas eu também penso nessa outra realidade, que haverá, a Bíblia não é muito clara em dizer como será a vida dos servos do Senhor, dos eleitos de Deus, nessa nova realidade, o dia a dia. Nós saberemos que viveremos para a glória dele. Mas eu acredito que existirão nações, que existirão também alguma forma de liderança naqueles dias, naquela cidade, naquela grande cidade, ou nesse grande habitação, ou nesse céu bendito do Senhor. Mas, se haverá ou não, isso é uma realidade que Deus vai nos mostrar no futuro.
Mas se houver essas glórias, ou as nações que existirão, os reis, ou as organizações que podem existir naqueles dias, ou que existirão naqueles dias, existirão tão somente, não para si, mas para manifestarem glória ao Cordeiro. Versículo de número 26. E lhe trarão glória e a honra das nações. Versículo 25 diz: e não haverá nela noite. Depois o capítulo 22, também no versículo de número 5, reforça, dizendo que não haverá noite. Ou seja, o terror noturno, os medos, as fobias. E há duas realidades aqui. Primeiro que não haverá noite, porque a glória do Senhor estará iluminando sempre. Mas eu gosto sempre de olhar nessa aplicação também. As fobias, os transtornos, as enfermidades, os ladrões, os assaltos, tudo aquilo que nos causa terror ou medo, que associamos com a noite, com a escuridão, nada disso existirá mais. Porque fora ficarão todos aquelas pessoas que foram contaminadas e manchadas pelo pecado e que não se arrependeram, já estão fora. Não haverá mais noite naquele lugar. Deus promoverá a glória dele o tempo todo. E os povos estarão sendo cuidados por esse Deus, por meio dessas árvores plantadas junto aos rios. Capítulo 22. Olha aí o versículo de número 2. No meio de sua praça, que é rua, de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore para a cura dos povos. Duas observações. Primeiro, que também a tradução desse texto ela não reflete muito bem o que de fato está no original. Porque essa árvore da vida ela está sendo aplicada no sentido coletivo. Não é apenas a árvore ou uma árvore, mas seriam várias árvores, ou as árvores que estão colocadas às beiras dos rios, próximo a essas ruas de ouro, esses rios que saem do trono do Pai. Ele tem essas árvores, e essas árvores dão frutos, e essas folhas são para a cura dos povos. Claro, não haverá doença, mas é um aspecto simbólico que a presença de Deus está demonstrando ali, que jamais haverá mais nem pranto, nem dor, nem luto, nem enfermidade, porque os povos estarão sarados, curados completamente pela sua presença manifesta também através daquele adorno magnífico que são as árvores que estarão se estendendo pelos rios. E meditando nesse texto, eu pensei um pouquinho que nós da região aqui do norte, ou do Amazonas, e Roraima, e outros estados do norte, estaremos muito familiarizados com aquele ambiente celeste, porque rio é o que não vai faltar. E a ideia dos rios é também de levar, se esses rios todos saem, esse rio todo sai do trono do Cordeiro e ele vai se espalhar por toda a terra, ou seja, toda a terra lá vai ser uma terra de águas que emanam vida, a água da vida. Significa que indo na trajetória, subindo esses rios, nós chegaremos até o centro da adoração do Senhor, que é o trono de Deus e o Cordeiro. Eu gostaria de caminhar para o encerramento, olhando para essa realidade, amados. Porque o porvir, ele fala dessa maravilha que será a nossa vida com Deus. Ela fala dessa realidade que todos os santos estarão reunidos ali, e que não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais dor. É uma realidade que devemos almejar, desejar, vivenciar de maneira plena um dia. Mas fala sobretudo que há um Deus que reina e que governa tudo que existe neste mundo. E que esse mesmo Deus que fez esse plano desde o início, Ele há de completar um dia. E Ele estará presente ali de forma física. E nós poderemos vê-lo então face a face como Ele de fato é.
olhando o resplendor da sua glória, e já não mais lembraremos que existe sol ou lua, porque são realidades que ofuscam, que são ofuscadas perto da glória e da majestade daquele que reina, e que se deu por nós também, por amor, porque fala do trono de Deus, e fala também do trono do Cordeiro, e que viveremos naqueles dias, para honrar o seu nome, para glorificar o seu nome, para viver para a sua glória, para o seu louvor. Versículo de número 4 do capítulo 22, versículo 3, aliás, o finalzinho: os seus servos o servirão, nós, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Ou seja, aquilo que pensamos será apenas na glória dele, no seu louvor, e estaremos plenamente satisfeitos, não neste mundo que nos faz tão volúveis, que nos machucam tanto, que nos machuca tanto também. Tem muitas belezas nesse mundo, mas nós somos tomados de tantas ansiedades, de tantos medos neste mundo, que nos trazem tantas dores na alma. Mas naquele momento não, a nossa mente estará plena, sarada, completa. Nós não teremos o mesmo raciocínio que temos hoje, nós teremos um raciocínio infinitamente melhor e maior, porque nós não teremos o pecado não estará afetando a nossa forma de raciocinar. Seremos plenos, completos em Deus, e teremos o deleite nele. Não mais em satisfazer os desejos da carne, por isso que ela diz no versículo, a palavra de Deus diz no versículo 3, que não haverá maldição qualquer. Porque o Cordeiro e Deus estarão reinando. Será que esta é uma realidade que você tem almejado? Você poderia sair daqui esta noite dizendo: eu sou habitante desta cidade santa, eu só estou esperando a hora. Será que você já tem uma casa nessa santa cidade? Será que o seu lugar já está preparado? Onde é que você tem colocado o seu coração? Pensando nas realidades terrenas, passageiras, ou pensando no porvir? A realidade plena em Deus. Como nós precisamos, amados, pensar mais no nosso verdadeiro lar. Aqui, enquanto estamos aqui, nós vamos viver, claro, temos que viver com responsabilidade pela glória do Senhor. Mas pensando sempre: Senhor, o meu lar não é aqui neste momento. Esse momento aqui vai passar. O meu momento será contigo na eternidade. É lá que eu vou começar a viver. E é lá que eu quero viver para a honra e tua glória. Eu quero te contemplar face a face. E só existe uma maneira de fazer isto: as nossas vidas totalmente entregues na presença de Jesus. Os pecados que cometemos podem ser perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que me dê o passaporte para eu adentrar naquela cidade. Eu gostaria que fechássemos nossos olhos nesse momento. Eu vou cantar uma música que fala sobre uma realidade. É um sonho, na realidade. É um irmão muito querido escreveu uma música sobre um sonho. Um sonho que ele teve, um sonho que ele tinha morrido. É um sonho apenas, é uma ficção, mas que serve para nos fazer pensar, nos leva a pensar sobre a realidade do céu. Enquanto eu canto, eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre essa realidade e sobre como tem estado a sua vida. Se você tem pensado tanto mais nessa realidade presente ou se você tem sonhado com o porvir, com o nosso Deus.
lembro direito do que me vi em frente a um alto e belo portão com uma placa escrita o céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu para atender. Me disse, pois não, eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito onde diz que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei meu nome em tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista, você reconhece esta letra? O anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu, perdoado. E ao som desta bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador. Que todos possamos sonhar nesse dia, nos encontrar com Cristo. Vamos orar neste momento. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que fala daquela realidade tão magnífica que é o céu. Muito obrigado, Senhor, porque ela não permite que estejamos presos a este mundo, que o nosso olhar se volte tão somente para o aqui e agora, porque a ressurreição de Cristo, Senhor, nos possibilita, sim, a realidade do céu. Nós te louvamos, Pai, por isto. E de fato, Cristo ressuscitou. E se Cristo não tivesse ressuscitado, como o próprio apóstolo Paulo disse, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque a nossa vida estaria tão somente fechada, circunscrita no aqui e agora. Mas por causa de Cristo Jesus, nossa realidade se expande para muito além, para a realidade do porvir. Faz-nos, Senhor, pensar sobre essa realidade futura. Vivermos este mundo, sim, pensando como se Cristo voltasse hoje. Preparados constantemente, desejosos de ver aquele sinal no céu, o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória, como diz a Tua palavra. Almejando estar encontrado entre aquelas pessoas que João viu naqueles dias, descendo simbolicamente como se fosse uma grande cidade, com portas para todos os lados,
como se fosse uma grande cidade, com muralhas altas e protegidas, como se fosse um grande cubo formado por pessoas de todas as tribos, línguas, povos, nações. Senhor, que desejemos isto ardentemente. Aguça em nós, Senhor, cada dia pelo Teu Espírito Santo, o desejo, o almejar por esse grande dia e por estarmos naquela habitação onde o centro de todas as coisas será o Teu trono, Pai, e o trono do Teu Filho Jesus Cristo. Nós assim oramos, Pai bendito, agradecidos por esta mensagem que a Tua Palavra tem a nos trazer nesta noite. E pessoas hoje possam ter sentido o toque do Teu Divino Espírito, o chamar do Senhor, e possam ter entregue as suas vidas inteiramente a Cristo, dizendo: Senhor, eu quero estar lá. Eu quero ter sido contemplado na visão de João. Nós pedimos isto, Pai, e oramos também para que o Senhor nos dê uma semana sob a Sua proteção bendita e sob os Teus cuidados. Assim oramos a Ti, pedimos, no nome santo de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, amados, e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.